Oiê, amores da Emily, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje, como vocês já leram aí no título, eu vou contar pra vocês como que foi toda a experiência do câncer que eu tive em 2017 e como foi o processo da cura também. Então, sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. Bom, gente, a minha mãe tá aqui comigo porque teve um processo que foi com ela, assim, uma experiência dela. Então eu chamei ela pra ela poder explicar pra vocês de uma forma melhor do que eu só falar, entendeu? Como foi uma experiência dela em uma das situações que aconteceram. Ela tá aqui também. E vamos iniciar. Desde a primeira vez que eu menstruei, eu tenho uma tia que ela é enfermeira, ela pegou e falou pra minha mãe pra começar a me levar a ginecologista pra fazer exames preventivos, pra evitar algumas doenças que podem acontecer com meninas adolescentes. E aí foi isso. Então eu fui a primeira vez, a minha ginecologista, que é a mesma da minha mãe, passa vários exames pra gente, exames de vitaminas, um monte de coisa, e também passa um exame que é para olhar toda a tuba uterina da mulher, para ver se tá tudo certo, se tem alguma chance de dar algum probleminha, qualquer coisa, e a gente faz isso anualmente. Todos os anos a gente faz esses exames. E aí eu fui a primeira vez, fiz esses exames, estava tudo certo, tudo bem. Quando foi no segundo ano que eu fui, que isso foi em 2017, quando eu fui fazer esse exame, eu fiz esse exame primeiro que os exames de sangue. Um ultrassom, né? O nome desse exame é um tipo de ultrassom que faz com a bexiga cheia, no caso a Emily faz com a bexiga cheia. Aí eu bebi muita água nesse dia, assim, como foram as primeiras vezes que eu fiz, eu bebia muita água mesmo pra já de primeira já dar certo o exame. E aí eu tava com a bexiga muito cheia nesse dia, e aí o doutor começou a fazer o exame e tava vendo ali, tava tudo normal. Só que quando ele foi pra perto do meu ovário direito, ele não tava conseguindo achar o meu ovário direito. E aí ele, tipo, passava, assim, o aparelho e tal, pra tentar achar e não tava conseguindo achar. E aí ele, foi na hora que ele falou, minha mãe tava na sala junto comigo, e aí ele pegou e falou, Emily, tem como você beber mais um pouco de água, porque eu não tô conseguindo achar o seu ovário direito. Então a gente já achou aquilo ali meio estranho, mas até então pra mim só tava com algum probleminha, ele ia achar de boa. Aí eu fui, bebi mais água, voltei, aí ele ficava passando várias vezes assim o aparelho para poder achar, e com muito custo ele conseguiu achar. E aí quando ele achou, tinha uma massa tampando assim o meu ovário, bem grande assim na TV que a gente tem acesso para poder olhar o exame, tava bem grande assim, tampando real o meu ovário. E aí foi quando ele falou, né, que tinha uma massa no meu ovário direito e tudo mais. E aí ele começou a falar, perguntar pra minha mãe se a gente ia demorar muito pra levar o exame pra doutora, se tinha mais algum outro exame que a gente precisava fazer e tudo mais. E aí a gente só ia levar o exame no final de janeiro. Isso foi no início de janeiro, mais ou menos assim, que eu fiz esse exame. E aí foi quando ele pegou e falou com a minha mãe que a gente teria que levar esse exame no mesmo dia pra doutora e que eu teria que fazer uma cirurgia pra fazer a retirada dessa massa do meu ovário. E aí foi tipo um bomba assim na minha mão, eu fiquei bem assustada, assim, eu nunca achei que com 13 anos de idade eu iria precisar fazer uma cirurgia, e por uma coisa que eu nem sabia o que que era, os médicos não sabiam o que que era, iria ter total dependência da cirurgia pra poder saber o que que estava acontecendo ali, né? Porque assim, esse médico que faz a ultrassom, ele é conhecido da gente. Então assim, quando ele começou a fazer o exame, ele já fez uma cara meio assim, a gente percebeu que já não tava, tinha alguma coisa errada, porque foi diferente das outras vezes, né? E aí ele começou a me explicar. E aí ele disse pra mim que o tratamento, né? Eu fui e perguntei pra ele, falei, mas tem algum tratamento, toma algum remédio? Ele falou, não, o tratamento é cirúrgico, né? Tem que fazer a cirurgia. E como ele também conhece a nossa ginecologista, ele falou assim, olha, eu vou ligar pra ela agora e você vai pra lá agora mostrar o resultado do exame pra ela. Então, quando ele falou isso, eu vi que não era algo simples, entendeu? Eu vi que era algo mais complexo. E para fazer essa cirurgia também, né, teria que fazer mais um monte de procedimento, vários exames, né, tanto de sangue como tomografia, ressonância. Então, assim, era muita coisa que a gente tinha que correr contra o tempo, né? E aí ele foi e mandou imediatamente, ligou para a ginecologista e pediu que eu fosse levar imediatamente os exames, né, da Emily para ela estar olhando e nos orientando o que deveríamos fazer.
E aí nisso eu saí já da sala, não queria ficar lá na sala do exame, já tava muito mal. E eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar chorando em público, assim, é uma coisa minha, e eu evito ao máximo fazer isso em público. Só que quando eu recebi a notícia que eu fiquei muito mal ali, eu fui pra recepção e desabei, chorei muito ali. E aí a minha mãe já tinha ligado pro meu pai, e meu pai tava indo encontrar a gente no consultório. Aí quando meu pai entrou, eu só dei um abraço no meu pai e desabava mais ainda, entendeu? Assim, foi um momento que eu não consegui controlar as emoções ali. E aí nisso a minha mãe foi com meu pai para levar o exame pra doutora e eu fiquei na casa da minha avó, que é perto. E aí como a minha avó, ela sempre teve uma parte muito grande na minha criação, eu sempre fui criada com a minha avó junto, assim, tenho muito afeto por ela, eu não queria ver a minha avó, tipo, me vendo mal ali naquela situação. Então, quando eu cheguei na casa dela, minha avó já sabia que eu iria ter que fazer uma cirurgia, só que como nem a gente sabia todo o processo, tudo que iria acontecer, não tinha muita coisa pra falar ainda, né? Não tinha como saber de muita coisa ainda ali. Aí tinha uma amiga minha que ela morava na rua debaixo da casa da minha avó. E aí foi quando eu peguei e falei pra minha avó, falei assim, avó, eu vou ali na casa da minha amiga e tal, conversar um pouco com ela, pra poder evitar toda aquela situação, né, com ela em específico. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, eu só falei pra minha amiga assim, a minha amiga nem tinha chegado até mim, mas eu já comecei a falar pra ela, eu falei assim, cara, eu vou ter que fazer a cirurgia, tô muito mal, e aí eu comecei a chorar, só de eu falar que eu ia ter que fazer uma cirurgia. Então eu realmente fiquei muito abalada nessa situação, assim, tudo. E aí a minha mãe foi com meu pai, e aí conta aí, né? Então, aí esse primeiro contato, né, depois do exame, só foi eu e meu esposo, pra ginecologista, pra mostrar o resultado. Quando nós chegamos lá, gente, ela é assim um anjo de Deus aqui na terra, sabe? Ela é muito abençoada. Nossa, ela é maravilhosa. Ela com toda calma, sabedoria, né, conversou bastante com a gente, falou que realmente a Emily tinha que passar por uma cirurgia, né? Só que até então eles não falavam que era o câncer, porque, né, não tinha feito biópsia, nada. Só que ela também ficou muito assustada, porque assim, como um ano anterior a Emily fez todos esses exames, estava tudo normal, né? Ela ficou muito espantada. E a Emily não tinha sintomas nenhum. A Emily não sentia dor, a Emily tinha uma vida normal, comia normal, tudo normal, não sentia nada. Nunca se queixou de nada, nem dores abdominais, né? Poderia vir, né, ocasionar e tudo, mas a Emily não se queixava de nada. E aí a doutora estava grávida na época e ela falou pra mim, né, olha, Elisângela, infelizmente, né, eu não vou poder participar, fazer essa cirurgia por conta do procedimento que a Emily vai ter que fazer, né, o tipo de anestesia, inalada também, essas coisas, então prejudicaria, que ela já estava no final da gestação. E aí ela, né, nos encaminhou para outra ginecologista da cidade, que também é muito boa, inclusive era a minha ginecologista anterior mesmo, essa que fez a cirurgia da Emily, né, e nós fomos para ela. E aí, quando chegou, né, porque como essa outra ginecologista que ia fazer toda a cirurgia, todo o procedimento, então ela que teria que conversar tudo certinho, nos encaminhar os exames que deveriam ser feitos, né, para fazer a cirurgia. E aí, já, né, correndo contra o tempo, porque teria que fazer bem rápido a cirurgia, né, então assim, teria que adiantar ao máximo esses exames, para ficar prontos rápido para que a Emily fizesse, né, até então a cirurgia. E aí, durante todo esse processo, a gente foi fazendo os exames, né, o mais rápido possível, assim, aí dobrou a quantidade de exames do que eu já estava acostumada a fazer. E aí a gente foi fazendo tudo, tinha que esperar o resultado de alguns, que alguns não ficariam prontos, assim, tipo, rápido, demoraria um pouquinho. Só que a gente foi tentando fazer o mais rápido possível para agilizar esse processo. Até que chegou, né, o resultado e tudo, e aí a gente foi conversar de novo com a doutora, aí ela explicou tudo, ela explicou que tinha uma massa e tudo no meu ovário. E antes disso, daí me falar já sobre o resultado do exame, ela queria também uma tomografia e uma ressonância, né, para confirmar exatamente quantos centímetros tinha essa massa.
realmente, né, o local que essa massa estava. E aí foi diagnosticado, né, nos exames que essa massa estava realmente no ovário direito e que tinha 10 centímetros, né, essa massa. Até quando a Amy fez esse exame, essa massa estava com 10 centímetros, né? E aí nós fomos levar esse resultado, né, para a doutora que ia fazer a cirurgia para marcar a data da cirurgia. E ela pediu que a Emily também fosse, né? Porque a primeira vez eu fui sozinha com o Edson e a gente, né, resolveu tudo. E para marcar a cirurgia, ela falou que ela precisava conversar também com a Emily. Aí foi onde ela explicou, né, tudo que o primeiro doutor que tinha feito o exame já tinha falado, que tinha uma massa no meu ovário direito. Só que aí ela explicou que provavelmente eu iria perder o meu ovário direito, porque como ela estava totalmente ligada ao meu ovário, seria muito difícil conseguir tirar, ou se talvez tirasse só a massa, poderia futuramente dar alguma outra preocupação ou algum outro problema por às vezes ter passado alguma coisa pro ovário, tipo assim, né? Eles já tinham todo esse cuidado que como poderia ser um câncer, por mais que eles não tinham falado ainda, né, por não ter o resultado da biópsia, já tinha esse cuidado para evitar algum outro problema futuro, né? Então, aí para fazer a cirurgia, eu e meu esposo teríamos que autorizar. E aí ela explicou o processo, né? Que tipo de cirurgia que ela ia fazer, como que ia ser feita. Aí ela nos explicou que ia começar por vídeo, né? Que é aquela cirurgia que só dá aqueles 3 furinhos na barriga, coloca o aparelho, injeta o ar. E ela ia tentar fazer tudo por vídeo, porque a recuperação é mais rápida, né? Não vai aquele corte tão grande, tudo. Só que ela falou pra gente o seguinte, ela falou, olha, se eu não conseguir ou ver que a massa, né, não vai ser por completa pelo vídeo, eu vou ter que abrir. E aí ela deixou bem claro assim, ela falou, e aí eu não posso, tipo, parar no meio da cirurgia para pedir autorização para vocês para abrir a Emily, né, da forma convencional seria, né, com aquele corte maior. Então eu preciso já deixar isso tudo acertado com vocês, né, para que quando eu estiver fazendo a cirurgia, se acontecer esse imprevisto, né, eu não precisar parar e vir comunicar a vocês e tudo. Aí a gente falou, tudo bem, doutora, né, faça o que for melhor pra Emily, né, a gente quer preservar a saúde da Emily, o que for pra ser melhor, né, então você faz, né, porque a gente concorda, pode, tá tudo certo. Aí assinamos os papéis, né, e aí ela marcou a data da cirurgia. E nisso já foi me dando assim aquele friozinho na barriga, né? Que conforme os dias iam passando tava se aproximando mais. Só que ao mesmo tempo também eu queria fazer pra, digamos que, ficar livre ali daquilo, entendeu? Que era algo que os médicos já estavam falando, que era preocupante e tudo. Então ao mesmo tempo que eu tinha muito medo de ter que passar por uma cirurgia, eu queria que fizesse logo pra evitar tudo. Só que assim, em nenhum momento passou pela minha cabeça que aquilo ali poderia ser um câncer ou alguma coisa. Pra mim era algo que, tipo assim, como eu era muito inocente nesse sentido, eu achei que, tipo, apareceu no meu corpo e ia tirar e ia ficar tudo bem, não ia, tipo, ser nada sério. Só foi algo que, tipo, aconteceu, né? Na minha cabeça seria aquilo ali. E aí chegou o dia da gente ir pro hospital e aí eu tinha que ser internada na quarta-feira à noite pra fazer a cirurgia na quinta bem cedinho. Aí antes de ir pro hospital, como eu já fiquei assim, não sabia se eu ia conseguir comer direito, eu já comi bastante, né, antes de chegar no hospital e tal, porque futuramente aí depois da cirurgia acabou que eu demorei pra conseguir voltar a comer, né? Então nós fomos pro hospital e tudo, já fiquei no soro ali, já tava tomando soro e tudo. Aí toda hora vinha, de hora em hora, uma enfermeira para poder ver os batimentos cardíacos do meu coração, ver a temperatura, aí sempre fazia algumas perguntinhas, se tava tudo bem, se tava, né, tudo certinho e tal. E aí até que chegou o horário de fazer a cirurgia. Aí a ginecologista veio pro apartamento, repassou ali com os meus pais comigo junto, explicou meio por cima de novo, que ia começar por vídeo, se precisasse ele ia ter que abrir e tudo. E aí ela tinha chamado um outro doutor para participar da cirurgia. E esse doutor, ele é oncologista. Então, isso aí os meus pais já sabiam, né, que ele era oncologista, eu não sabia. Ela só falou o nome do doutor ali. Então, pra mim, até então, zero noção de que aquilo ali, tipo, digamos que tava piorando, né?
que estava indo para o caminho real para ser um câncer. E nisso, logo que a gente descobriu a notícia desse negócio de talvez eu perder o ovário, a gente já orou muito, né? As pessoas que estavam mais próximas da gente também, que sabia, já estavam ajudando a gente em oração. Então, desde que a gente descobriu a notícia, até o final, foi um processo que a gente teve muito esse relacionamento com Deus para também, além de pedir para que ele fizesse o melhor, dar uma tranquilidade pra gente também, né? Porque é uma notícia que ninguém espera passar ali do nada, né? E aí fui pro centro cirúrgico, os meus pais foram comigo até a porta do centro cirúrgico, uma outra enfermeira já começou a me preparar e tudo mais, fez mais algumas perguntas ali pra finalizar, e aí eu esperei até poder receber anestesia, né? Aí foi quando eu recebi anestesia e o doutor pegou e falou: eu preciso que você conte 10 de trás pra frente. E aí comecei, 10, 9, no 8 eu já tava meio groggy assim e tal, e no 7 eu já não consegui falar mais. Aí foi quando eu capotei completamente, eu não lembro mais de nada. E aí foi isso. Você vai contar a parte, né? Então, aí nós ficamos no quarto, eu, meu esposo, e eu tenho uma cunhada que é enfermeira, né, e ela ficou também no quarto com a gente. E eu fiquei em espírito, né, mais uma vez clamando a Deus, né, e eu sei que a Emily é fruto de um milagre de Deus, né, por tudo que eu passei durante a minha gravidez e tudo. E a Emily é um milagre, né, e isso eu quero depois ter a oportunidade de falar para vocês, né, tudo aquilo que Deus fez desde o ventre, né, na vida da Emily, desde o ventre da barriga. Deus tem um propósito muito grande na vida da Emily. E eu continuei mais uma vez, sou uma mulher de muita fé, né? Eu creio no Deus que eu sirvo, né? É um Deus vivo, ele não está morto e é um Deus que faz milagres, né? E eu cria mais uma vez no milagre de Deus na vida da Emily. Assim, é muito difícil toda essa situação, né? Desde quando você pega um resultado de exame, que você sabe que sua filha vai passar por todo esse procedimento cirúrgico, você imagina o que pode ser, mas você não tem certeza. Então, assim, foram dias muito difíceis, muito. Só que foram dias de muito mais proximidade com Deus, né? E crendo mesmo que o meu Deus, né, e o nosso Deus ia fazer mais uma vez um milagre na vida da Amy. Então eu fiquei ali naquele quarto em oração, né, em espírito, e pedindo que Deus usasse os médicos, usasse a medicação, fizesse a vontade dele em tudo aquilo, né, que ele fosse mesmo, ele estivesse à frente mais uma vez de toda aquela situação. E aí a Emily foi, passou mais ou menos uma meia hora, 40 minutos no máximo, a enfermeira chega correndo, abrindo a porta, bem apavorada, e quem é o pai da Emily, quem é o pai da Emily? E aí o Edson, né, meu esposo, falou que era ele, né, e ela falou assim: olha, a doutora tá te chamando no centro cirúrgico com urgência, vem rápido. E aí, nesse momento, foi um momento muito difícil, né, passa um monte de coisa na nossa cabeça. Eu falei: meu Deus, será que chegou a hora, né, que o Senhor resolveu levar minha filha? E foi muito difícil. O Edson foi... Pra mim parece que ele ficou mais de uma hora lá, né? Mas foi algo rápido, mas que pra quem tá na espera é muito difícil. Nossa, parece que é uma eternidade. Aí o Edson foi e eu fiquei bem assim, trêmula, meio passando mal, né? Minha pressão deu uma baixada e eu pedindo a Deus que me desse força, né, e sabedoria naquele momento, porque a vida da Emily estava nas mãos dele e, né, eu precisava crer. E eu cria naquele momento que tudo que Deus tinha é sempre o melhor, né, nas nossas vidas. Tudo que Ele faz, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aí o Edson retornou, né, do centro cirúrgico, e aí tava eu e minha cunhada, a gente perguntou o que aconteceu, e aí ele explicou que a doutora começou a fazer a cirurgia por vídeo e ela não tinha conseguido achar no ovário direito da Emily, não tinha nada, absolutamente nada. E aí, para eles acharem essa massa, eles tiveram que colocar a Emily bem alta, levantaram toda a maca, né?
E por vídeo ainda aí acharam. A massa da Emily estava no peritônio. Peritônio seria o véu da nossa barriga, falando leigamente, né? É mais ou menos isso. Ele não fica ligado a órgão nenhum, ele é uma proteção, né, dos órgãos internos da gente. E ele estava nessa região, do lado direito também. E o peritônio fica já bem aqui em cima mesmo do abdômen, né? E aí ela falou pro Edson, né, que como tava nessa região e outra era bem grande, por vídeo não conseguiria tirar toda a massa por completo, né, inteira. E ela falou assim que não tinha como, ela teria que tirar toda na totalidade. Então, que ia ter que realmente, né, fazer o corte. Aí, nossa, foi assim um alívio, né, quando o Edson chegou, porque passa um monte de coisa na nossa cabeça. Eu falei, meu Deus, a Emily já deve ter tido uma parada, alguma coisa assim, né? Eu já imaginei isso, porque a gente tinha deixado tudo acertado antes da cirurgia. Mas nem ela também esperava por isso, né? Porque ela ficou assim, ela, os médicos, né? Então, assim, a gente já viu a mão do Senhor mais uma vez sobre a vida da Emily, né? Ele tirou essa massa, né, do ovário e colocou nesse lugar que não estava ligado a órgão nenhum, né? E aí, às vezes, as pessoas falam, mas tá, se Deus já fez isso, por que então que ele não tirou essa massa de vez? Ele é Deus para isso, ele é Deus para isso. Ele era Deus e ele é Deus de fazer essa retirada sem a Emily nem precisar fazer a cirurgia. Mas tudo na nossa vida, Deus tem um propósito. E tudo que nós passamos é para tratar em alguma coisa ou para servir de testemunhos, né, de alguma coisa na nossa vida. Então, assim, eu nunca questionei a Deus, jamais, por toda essa situação. Mas por que a minha filha, Deus? Por que é justo a minha filha? Porque tudo Deus tem um propósito e um plano, né? E Ele sabe de todas as coisas. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, até essa situação de enfermidade, Deus tinha um porquê, né? Ele estava tudo na mão dele, está tudo na mão dele, né? Ele que é dono da nossa vida, ele que controla a nossa vida. Tudo é por ele e para ele. Então, assim, eu pedi muita paz, muita tranquilidade para o Senhor. E, assim, foram dias difíceis, mas de muito carinho, sabe? Eu senti, assim, muito amada por Deus. Eu senti o cuidado dele, sabe? De me pegar no colo várias vezes mesmo. Todas as vezes que eu clamei, que eu pedi, Deus veio sobre a nossa casa. Graças a Deus. E lembrando vocês aí que eu fiz 3 exames que confirmaram que estava no meu ovário. Então já foi um milagre de Deus. Não tem como 3 resultados serem errados ali, entendeu? Não foi negligência médica mesmo. Já foi ali Deus agindo de imediato, né? Pra evitar toda essa situação, gente. Porque assim, você nasceu, né, com 2 ovários, e aí para uma menina de 13 anos ouvir que ela poderia perder um ovário, já é um baque ali, né? Toda a situação. E esses exames, né, que a Emily fez, são exames com imagens, então assim, não tem como errar, né? Tava lá, a imagem tava lá, essa massa no ovário direito da Emily, né? E aí, esse processo que a minha mãe contou pra vocês, eu não sabia de nada até então, né? Que eu estava sob efeito da anestesia. E terminou a cirurgia e tudo. Até então, eu não estava sentindo muita coisa, porque o efeito da anestesia demorou um pouquinho pra passar, assim, 100% comigo. Eu já estava acordada. A minha mãe foi me receber ali no centro cirúrgico mesmo, na porta ali. Só que isso aí eu já não lembro. Minha mãe falou que ela já conversou comigo ali, eu não lembro disso. O que eu lembro, assim, que eu já tava, digamos que 100% ali, foi quando me trocaram de maca, né, pra eu ficar no apartamento de novo. E aí foi quando eu já comecei a sentir algumas dores ali, né, porque como foram 2 cirurgias em uma, mexe muito nos órgãos e tudo, então assim, fica bem delicado aquilo ali, né? E aí quando eu cheguei, eu tenho problema de astigmatismo, então assim, eu não consigo ficar muito tempo sem óculos. Eu lembro assim, que eu já pedi pra minha mãe meu óculos, e aí daqui a pouco chegou essa massa, né? A gente viu, tava eu, minha mãe, meu pai e a minha tia, e eu já lembro assim de como que era, bem redonda assim, bem feia,
preta com um roxo escuro, assim, a cor dela e tudo, e era como se tivesse várias raízes ali em volta dela, sabe? Bem feia, assim, dura também. Então é uma coisa assim, quando eu vi aquilo ali, eu fiquei até meio assustada, tipo, como que isso tava, né, no meu corpo ali. Algo bem assim, ruim, aquela situação ali. E aí, como eu já comecei a sentir várias dores, eu pedi pra minha mãe chamar a enfermeira, que eu não tava conseguindo assim aguentar. Eu também não conseguia me mexer sozinha na cama. Então eu precisei muito desse período assim da ajuda dos meus pais, porque era muito difícil. Já não tava conseguindo comer, porque toda vez que eu comia alguma coisa eu já vomitava e doía muito, porque como eu tava com corte na barriga e tinha o corte maior ali, eu tinha que ficar segurando. E pra vomitar você acaba forçando, né? Então aquilo ali era muito ruim pra mim, eu ficava muito mal e as dores só aumentavam. E aí foi quando eu comecei a tomar morfina junto, né? Eu já tava tomando outras medicações por conta da cirurgia, mas eu tive que começar a tomar morfina. E é uma medicação que é muito forte para amenizar a dor, né? E tipo assim, de 100% a dor que eu tava sentindo, ela amenizava só 20%. Então eu ficava tomando morfina atrás de morfina e eu ainda sentia muita dor ali. Era horrível assim a sensação. Quando você tá passando por isso, parece que nunca mais vai parar de doer, entendeu? Porque eu tomava o remédio e não amenizava, tipo, nem a metade da dor ali. Então foi algo que foi bem ruim esse processo aí, que eu ficava assim, você não consegue nem pensar em nada, que dói tanto, você não tem muito nem reação, sabe? Eu só queria que aquilo ali parasse tudo. E aí a gente continuou, né, pedindo pra Deus, pra ele fazer o melhor, pra continuar guardando, livrando, né, e tudo. E aí eu fiquei a quinta-feira inteira no hospital. Aí a doutora passou mais ou menos quase de madrugada, de quinta pra sexta, pra ver se tava tudo bem. Eu tava meio sonolenta ali, foi quando eu consegui. Às vezes eu conseguia dar uns cochilos, dormia só um pouquinho, já acordava com dor de novo. Então assim, eu praticamente não consegui dormir direito e descansar direito, né? E aí quando foi na sexta-feira de manhã, veio uma enfermeira, tirou meu curativo, né? E eu recebi a alta pra vir pra casa. Porque quando a gente faz uma cirurgia, corre bastante risco, né, de dar alguma infecção no hospital. Porque como tem várias pessoas doentes, chegam várias pessoas com situações diferentes e tudo, eles não aconselham a gente ficar muito tempo ali no hospital depois da cirurgia, né? E aí, como graças a Deus eu não precisei de nada, até tentaram colocar um pouco de oxigênio em mim, só que me dava muita agonia daquilo. Eu falei, não precisa não, tipo, eu tava conseguindo respirar de boa. E aí o oxigênio no meu nariz me dava muita agonia, eu não conseguia ficar com aquilo não. E aí foi quando eu não consegui andar ainda, eu fui de cadeira de rodas até o carro, e aí a gente veio pra casa. Quando eu fiquei em casa, mais algumas vezes me deu vontade assim de vomitar, o corpo ainda tava, né, reagindo todo o processo da cirurgia. A doutora pediu para eu conseguir ir andando aos poucos, né, com a ajuda, dar alguns passos a cada dia, tentar aumentar um pouco. Falou de algumas coisas que era bom eu comer, né, para ajudar no processo também de recuperação. E aí eu precisava cada vez mais dos meus pais, assim, porque eu não conseguia, por exemplo, se eu tava no sofá, levantar sozinha. Então eu precisava da ajuda dos meus pais para me levantar. E aí foi todo esse processo, né, até ir melhorando. Aí foi mais ou menos uma semana depois que a gente foi na doutora, né? E antes da Emily ter alta, no dia que ela fez cirurgia na quinta-feira, a doutora pegou, né, o material para mandar para biópsia. Como a gente mora em Rondônia, né, ela manda esse material para fora do nosso estado. Então demora por volta de 30 a 40 dias para ficar pronto o resultado. E aí quando ela deu alta para a Emily, ela falou, né, que já tinha mandado o material e que assim que esse material chegasse, a secretária dela entrava em contato com a gente, né, para ela saber o resultado. E aí foram dias de mais oração, mais dependência do Senhor ainda, né? Tanto para a recuperação da Emily, porque a Emily ficou bem abalada, foi uma recuperação bem complicada, né? E também para Deus continuar com a mão dele estendida sobre toda aquela situação, né? E aí foi, né, igual a minha mãe falou, esse processo e tudo. Chegou o dia que a biópsia tinha chegado, e aí a doutora ligou pra minha mãe, a secretária dela ligou e falou que a doutora tinha pedido pra gente ir pro último horário das consultas ali que ela faz, que ela precisava conversar com a gente, que tinha chegado o resultado da biópsia.
E aí esse resultado chegou pra doutora, não chegou pra gente, né, mãe? Daí, como a doutora que encaminhou tudo, chegou pra ela. E aí... Quando a secretária falou, né, que a doutora queria atender a gente, mas no último horário, eu já sabia que tinha alguma coisa que não era tão boa, né? E aí nós fomos pra lá e ela pediu que a Emily também fosse, né? A Emily também tinha que estar presente. Aí foi eu, meu esposo e a Emily, né? E aí nós entramos na sala, foi quando a doutora falou que ela tinha 2 notícias pra falar pra gente. E a gente já falou, dá ruim logo. Porque ela falou, né? Vocês querem a notícia boa ou a ruim? Aí eu falei, a ruim. Mas e quando ela falou assim, a gente já sabia, né? Que a ruim provavelmente seria que tinha realmente dado, né, que era um câncer. E aí foi quando ela falou que era um câncer mesmo, que era um tipo de câncer raro. E aí já não era mais a área dela, que ela iria encaminhar a gente. E a boa notícia é que, como precisou abrir, conseguiu retirar por completo e não estava ligado a órgão nenhum, não precisei perder meu ovário, não afetou nenhum outro órgão. Então isso era uma notícia boa ali, né? E aí isso foi mais pro final da semana, e no início da outra semana a gente já foi no oncologista pra ele poder explicar Não, filha, tudo. isso foi na terça-feira. No final de semana que a gente foi mais... Nós fomos, na sexta-feira a gente ia no oncologista, que aí a doutora falou bem assim. É verdade. Só que como essa região, né, como ela é ginecologista, essa região não é a região específica que ela trabalha, né? Então, ela falou, olha, então assim, como, né, o doutor fulano de tal, né, participou da cirurgia junto com a gente, comigo, e ele acompanhou todo o processo, e ele é oncologista, eu já liguei, conversei com ele, e ele vai atender vocês na sexta-feira para explicar tudo certinho, né, e para ver o que tem que ser feito. Até então, né? E aí nós fomos, né, já ficou naquela tensão, e antes de ir eu já peguei e falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu vou morrer? Porque assim... Quando a gente saiu da... Nossa, foi uma cena muito difícil pra mim. Quando nós saímos da ginecologista, né, que ela deu o resultado, aí a gente entrou no carro, e aí a Emily virou pra mim e falou assim, mãe, eu vou morrer, né? Nossa, e assim, você ser forte o tempo todo, né, de não chorar e tá ali sempre pra apoiar, dar força, muito difícil. Aí eu falei pra ela, não, filha, você não vai morrer, né? Nós cremos num Deus que tudo pode, né? Ele já fez um milagre na sua vida, né? Era para ser no ovário e ele não já tirou do ovário. Então você não vai morrer. Mas assim, eu falei com muita fé, né? Mas estava na mão do Senhor. Eu não sabia se era a hora do Senhor levar minha filha ou não, né? Mas eu como mãe e crendo, né? E tendo fé que Deus tem sempre o melhor, né? Eu tinha que transmitir essa paz para Emily, né? Porque era essencial, né? Todo esse apoio, essa segurança naquele momento para ela, né? Porque assim, gente, na época que aconteceu, que foi em 2017, eu tinha 13 para 14 anos ali, né? Tava perto de eu completar 14 anos. Então, assim, câncer mesmo, eu nunca tinha estudado sobre essa doença, nada. Eu nunca achei que eu precisaria ter alguma noção do que era aquilo. Eu só sabia, né, que algumas pessoas que às vezes a gente convive ou a gente acaba descobrindo que já teve câncer, e as coisas que eu sabia era que algumas pessoas perdiam o cabelo e que outras pessoas chegavam a falecer. Então, assim, quando eu recebi aquela notícia, eu não tinha muita noção ali do que fazer, eu só sabia dessas duas coisas. Então foi por isso assim que eu cheguei nesse ponto de perguntar pra minha mãe se eu iria morrer ou não, né? E também dá, querendo ou não, aquele medo que você tá passando por tudo aquilo e não tem muito o que você fazer, né? Tipo, de tentar evitar aquela situação. O que dá pra você fazer é orar, né? E pedir pra Deus ajudar ali os médicos a agir da melhor forma pra evitar coisas piores, né? E aí chegou o dia, nós fomos pro doutor. Não, e antes disso já aconteceu a minha experiência. Foi na quarta-feira. Aí isso na terça-feira, nossa, eu cheguei em casa bem arrasada, bem difícil mesmo, assim, sabe? Ali a minha fé começou a querer, né, assim, ficar abalada e
né? Foi muito difícil. De terça para quarta mesmo eu não consegui dormir. E na quarta-feira a Emily já estava indo para a escola, né? Então ela saiu para trabalhar com o meu marido e eu só tenho ela, né? E aí eu fiquei sozinha em casa e sempre pela manhã eu tiro, né? Gosto de tirar um período de oração, de falar com Deus, de ler a Bíblia. E eu tava muito sem força aquele dia, muito abatida mesmo, né? E aí foi uma experiência assim, gente, que eu sou evangélica, né? Desde eu nasci num lar evangélico, eu já tive muitas experiências com Deus, mas essa pra mim assim foi única mesmo. E eu tava muito triste aquele dia. E o Edson e a Emily saíram e tem um sofá na sala de TV aqui de casa. E eu tava sem forças até pra orar, assim, sabe, clamar. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer? Aí eu sentei nesse sofá e chorando muito, eu coloquei a mão, esse sofá é de 2 lugares. Eu sentei e coloquei a mão, minha mão esquerda do outro lado, né, do sofá. E pedi, falei, Deus, como eu tô gravando esse vídeo agora, conversando com vocês, eu falei exatamente assim pra Deus. Eu falei, Deus, por favor, senta aqui do meu lado, eu preciso muito falar com o Senhor. E assim, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam. Eu tô contando aquilo que eu vivi. O lado do sofá, gente, ele baixou, né? Baixou assim, Deus realmente naquele dia sentou do meu lado. E eu não conseguia orar, eu comecei a conversar com ele, né? Quando eu vi aquele lado do sofá abaixo, eu comecei a conversar com Deus, abri meu coração. Falei, Deus, tu sabes tudo que acontece no meu coração, né? O Senhor conhece até o meu pensamento, tudo o Senhor conhece. Mas eu queria muito falar com o Senhor nessa manhã. E abri meu coração de mãe pro Senhor, né? Falei que, né, ele sabia tudo aquilo que estava passando como mãe da Emily, né? E que eu só tinha a Emily e que a Emily não era minha. Como a Emily não é minha, a Emily é do Senhor, foi Deus que me deu, né? E falei pra ele, falei, Deus, foi o Senhor que me deu a Emily, né? Tu tem cuidado da Emily desde o ventre, né? Mas eu queria pedir pro Senhor mais uma coisa, assim, eu abri mesmo meu coração, foi uma conversa de mais de meia hora. E eu pedi pra ele, eu falei, só que eu queria fazer um pedido pro Senhor, mais um, de muitos que eu já fiz e de muitos que o Senhor me atendeu, né? Deixa minha filha mais um tempo comigo. E assim foi um momento muito gostoso, sabe? E aí Deus me mostrou. Ele foi até aquele laboratório, ele colocou a mão naquele câncer. E ele falou muito forte no meu coração, falou mesmo assim, eu ouvi a voz do Senhor. Ele falou assim, tudo que era maligno, eu transformei em benigno. Ele falou isso pra mim várias vezes. E eu tomei posse daquela palavra, né, daquele momento, daquele milagre de Deus. E quando ele falou isso comigo, eu olhei pro sofá, o sofá levantou. Foi a hora que ele levantou do meu lado ali, né? Foi um momento muito lindo e uma experiência única na minha vida. E aí eu tive essa experiência e eu fiquei quieta, não falei com ninguém, né? E eu já estava tranquila, né? Desde o início, muitas pessoas até ficavam perguntando, nossa, os parentes, né? Nossa, Elisângela, você é uma mulher de muita força, né? E eu pensava assim, eu sou uma mulher de muita fé. Eu sirvo um Deus que Ele faz. Eu sempre pensava assim, né? Mas nunca nem respondia para as pessoas dessa forma. E eu tomei posse porque Deus falou comigo e eu vi, né? Então fiquei em paz, mas não falei nada com o Edson, nada com a Emily e fiquei com muito mais paz a partir daquele dia. E aí na sexta-feira nós fomos ao oncologista, né? Para levar essa primeira biópsia e ver qual o procedimento que ia precisar ser tomado até então. E aí, quando nós chegamos lá, o doutor estava com essa primeira biópsia, que o resultado da biópsia foi que era um tumor estromal gastrointestinal maligno. Eu não vou mostrar pra vocês assim, só tá aqui realmente a biópsia, porque tem meus dados aqui, né, e tudo mais, mas tem os dados dos médicos também, mas esse foi o resultado da primeira biópsia. E o doutor já tinha falado pra gente, né, quando ele deu o resultado da biópsia, ele falou que era um tipo de câncer raro
e que ele precisaria de uma biópsia mais detalhada, mais precisa ali, para saber qual o tipo de tratamento que eu iria precisar fazer. E se... Então, aí nós chegamos, né, no oncologista e ele foi e, né, começou a lembrar de tudo aquilo. Aí ele falou assim, olha, realmente eu tenho muitos anos que eu trabalho, né, nessa área e eu nunca tinha feito uma cirurgia para retirar uma massa, né, um câncer com aquela textura, com aquela espessura, com aquele formato, né? Então foi algo assim bem chocante para ele também, né? E aí ele falou, né, que precisava de uma biópsia muito precisa, detalhada, né, para saber o tipo que era, se tinha ficado alguma célula cancerígena ainda no organismo da Amy, se ela poderia desenvolver, né, outro tipo de câncer ou esse câncer e tudo. E aí ele falou assim, que até então o tratamento seria esse, aí não ia precisar de fazer a quimio nem rádio, porque foi retirado todo o tumor, né? Mas que ele precisava também desse resultado dessa biópsia para saber se teria que fazer mais alguma coisa, né? E tudo. E aí essa biópsia é feita em São Paulo, é só um laboratório aqui no Brasil que faz esse tipo de biópsia, né? E aí ele falou que demorava de 40 a 50 dias, né? Então foram mais dias de continuar em oração, né? E dependência do Senhor. E aí, quando chegou essa biópsia, a secretária ligou, né? Pra gente, a gente tinha que pegar esse resultado, né? O resultado da biópsia, que no caso, como a primeira biópsia foi no nome da doutora, né, da ginecologista, então como eles iam usar o mesmo material, teria que ir no nome dela e eu teria que pegar esse resultado com a secretária da ginecologista. E aí chegou no dia, né, depois de quase 50 dias, deu 40 e poucos dias, o resultado chegou, a secretária me ligou e meu esposo foi buscar. E foi tipo bem à tardezinha que ela ligou pra gente, aí o meu esposo, e a gente ia levar no oncologista no outro dia. Aí o meu esposo chegou em casa com o resultado da biópsia, né? Aí ele falou assim, você quer que eu abra, amor, pra dar uma olhada? Aí eu só falei pra ele assim, não, eu já sei o resultado. Mas também continuei, não falei nada com ele, nem com a Emily, da experiência que eu tinha tido com Deus há 40 e poucos dias atrás. Nós continuamos orando aí, né? E eu também, todo processo, mundo orando, a gente né? não parou hora nenhuma, assim, né? Que era o que trazia a calma pra gente nesse momento. E aí no outro dia nós fomos lá. Foi eu, Edson e a Emily novamente. E aí eu cheguei, entreguei a biópsia pra ele, né? E aí ele já tava com o computador aberto, né? Com a ficha da Emily e o resultado da primeira biópsia, da cirurgia, tudo, né? Todo aquele acompanhamento. E eu entreguei a biópsia pra ele e ele ficava olhando pra biópsia, olhava pro computador e olhava no celular dele. E olhava no computador, olhava no celular e olhava a biópsia. Ficou assim mais ou menos quase 5 minutos, sem falar nada. E olhava, tanto para a biópsia como para o computador e como para o celular. E o Edson, a Emily e eu, né, um olhando pro rosto do outro assim, né, esperando ele dar o resultado, né, e falar se ia ter que fazer tratamento e tudo. E aí ele virou e falou assim para mim, mãe, a medicina não tem explicação pro que aconteceu com a Emily, né? E aí assim, nossa, a minha vontade, gente, naquele consultório era de gritar, era de dançar para Deus, sabe? Era de louvar mesmo, bem alto para todo mundo saber que a minha filha é um milagre de Deus, né? Que Deus fez um milagre na vida da Emily. E aí ele falou, olha mãe, não tem explicação, a medicina não tem como explicar. O câncer da Emily é um câncer raríssimo, entendeu? E deu a biópsia, o resultado da biópsia veio negativo de 1%. Aí eu fiquei sem entender, eu falei, mas o que é isso, doutor, né? Ele falou assim, mãe, é como se a Emily nunca tivesse tido um câncer. É como não, é isso. Entendeu? É como se ela nunca tivesse tido e
negativo de 1% é tipo assim, não tem chance nenhuma dela ter nada, né? É menor do que qualquer pessoa que já tenha tido câncer, entendeu? Ou que não teve câncer nunca na vida. O resultado dessa segunda biópsia eu tenho é menor do que qualquer outra pessoa que poderia ter um câncer, né? E eu tive e o resultado dela deu isso. Que a minha chance de ter é muito menor do que qualquer outra pessoa que nunca teve. Aí, só que assim, ele é oncologista, né? Ele é super responsável, então ele falou assim, olha, mãe, mesmo com tudo isso, todo esse milagre, realmente a Emily é um milagre, né? Nem ele até foi tão assim, o caso da Emily, tanto a questão do câncer ser tão raro, esse tipo de câncer que a Emily teve, e toda a situação que ele pediu se eu autorizava ele fazer um artigo sobre a história da Emily, né? E aí nos autorizamos, é claro, né? E que isso, né, sirva, assim, para muitas outras pessoas, né? Que Deus possa, né, trazer todo o consolo, né, para quem já passou, passa por isso. E que a fé de vocês venha a ser aumentada. Mas, gente, quando eu saí daquele consultório, nossa, minha vontade era de gritar na rua, era de sair buzinando, sabe? Porque, assim, Deus, ele precisa, né? Não é que ele precisa, mas a gente tem que exaltar e engrandecer, né? Independente, mesmo se Deus não tivesse curado a minha filha, entende? Eu creio nele em todas as coisas, né? Porque tudo que ele faz é bom. E aí, ele é muito responsável, né? Ele falou, olha, mãe, mesmo assim, a princípio ele vai ter que fazer todos os exames de 3 em 3 meses, né? Aí depois de 6 em 6 meses e depois de ano em ano, né? De acordo com o que vai dar os exames, né? Porque assim, faz parte do protocolo, né? Então, a gente fez tudo certinho de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses e ano em ano. Inclusive, semana que vem a Emily vai repetir novamente os exames para eu levar para ele, né? Então tem que fazer isso bem certinho mesmo, né? E assim, foram dias de muita tristeza, mas dias de muita alegria, de muito amor, né? A gente sabia que o Senhor era presente ali. Ele é Deus conosco, real, gente. Em toda situação da nossa vida, Ele é Deus presente, né? E Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe por que ele nos, né, que a gente tinha que passar, nós três, por todo esse processo. Foi um processo de ensinamento, né, de confiança no Senhor. Então, assim, né, foram, nossa, muitas pessoas, eu sou grata a Deus, né, e eu peço que Deus retribua muito, foram muitas pessoas orando pela vida da Amy, pela nossa família, e pode ter certeza, Deus ouve as nossas orações, sim, Deus é Deus de milagres, sim, Deus opera quando Ele quer, sim, e não pense, mas eu perdi minha mãe, ou eu perdi meu pai, ou eu perdi alguém da minha família, porque tudo tá na mão do Senhor, Deus sabe. E se fosse para Emily ir morar com ele, é porque ele tinha um propósito nisso, né? Mas como ele tem um propósito da Emily ter ficado, para que a Emily venha engrandecer o nome dele muito mais, exaltar, e que a vida da Emily venha servir para testemunho para muitas e muitas vidas, né? E eu espero que através desse testemunho da Emily, você que está nos ouvindo e nos vendo, né, você possa depositar a sua fé no Senhor. E creia que Ele é um Deus que age. Mesmo de longe, de perto, Ele é sempre Deus presente, né? E Ele é soberano, né? E coloca isso no seu coração. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E tudo que venhamos passar é porque Deus tem um propósito e Ele sabe o porquê, né? Então, assim, não fique questionando Deus, não murmure, sabe? Eu falo isso porque eu passei, eu sei que são momentos de muita dor, de muita insegurança, de muita dificuldade, mas usa isso que você estiver passando em qualquer área da sua vida para você ir para os pés do Senhor e orar com fé e clamar que tudo Ele pode fazer. Teve um louvor que falou muito com a gente também em todo o processo,
que se chama Deus é Deus, que tem uma parte do louvor que fala, né? Se a doença vier, ele é Deus, se curado eu for, ele é Deus, mas se não for, ele continua sendo Deus, né? Então, esse é um louvor que tranquilizava muito o nosso coração, assim, né? Falava muito com a gente durante todo esse processo, né? Foi mais de um mês aí tudo isso. Desde descobrir a doença até o processo da cura, quando eu recebi a notícia que eu tinha sido curada completamente, né? É uma gratidão a Deus tremenda, é algo inesquecível. Eu costumo falar que até os meus 13 anos eu vivi uma vida e dos 13 pra frente eu tô vivendo outra, né? Novo nascimento, né, filha? Era um câncer raro, igual a gente explicou pra vocês, então é uma situação assim que por mais que tinham retirado por completo, era um câncer assim muito complicado, né? Se eu não tivesse sido curada, eu não sei o que poderia ter acontecido, mas morrer era uma das possibilidades ali, né? Mesmo eu tentando me tranquilizar durante todo esse processo, eu chorava muito sozinha, né? Eu falava, às vezes eu não tinha força para conseguir orar, igual minha mãe falou, às vezes chega um momento que você só chora e você se sente consolado por Deus ali, de você não conseguir ter força para poder falar, né? É uma situação assim que é muito difícil, graças a Deus deu tudo certo, eu tô curada, tô aqui hoje para contar para vocês, né? É uma coisa assim que é difícil para mim, né? Eu gravei já alguns vídeos, não consegui, tô aqui gravando esse, graças a Deus deu tudo certo, né? Mas é algo assim que eu acho que as pessoas precisam saber, né, de tudo isso, assim, que seja de alguma forma para você que tá vendo esse vídeo, para fortalecer a sua fé também, né, para você conseguir descansar em Deus e tudo, que Ele venha trazer o consolo na vida de vocês, né. Todas as vezes que eu vejo alguém com câncer, assim, que eu sei, ou algumas pessoas eu acompanhei também nas redes sociais, eu sempre me sinto numa obrigação de orar também, né, para Deus venha estar dando o poder da cura, venha estar consolando, venha toda a família, né, que não é só a pessoa que está passando por aquilo ali que sofre, a família que está junto, as pessoas que estão ao redor sofrem também, né, que é uma doença, assim, muito triste. E graças a Deus eu tô aqui para falar, né, que eu tô curada, que tudo que era maligno Deus transformou em benigno. E eu espero que de alguma forma isso venha tocar no coração de vocês e que vocês venham também se sentir amados por Deus, venham poder restaurar realmente a fé de vocês. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Se você quiser comentar alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários. Quiser fazer alguma pergunta também, o meu Instagram sempre eu deixo aberto, né? Se você não quiser comentar aqui, quiser me mandar mensagem no Instagram, pode mandar também. E é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada por ter ficado até o final aqui do vídeo, né? Por ter tido paciência para ouvir também um pouco da minha história. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma venha trazer consolo e renovação na fé da vida de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.